O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, meus queridos, a professora Ana novamente aqui com vocês. Já vou iniciar falando QR Code aí que aparece no cantinho da tela de vocês. Vocês podem utilizá-lo para assistir todas as aulas no YouTube. Vamos lá. O que nós vamos trabalhar hoje? É um material muito importante que vocês têm. A régua. E também, vocês viram que hoje eu tô, enfeitada. Então, deixa aqui que depois nós vamos falar um pouquinho sobre esse meu enfeite. Olha aqui. Vamos falar sobre régua e fita métrica. Então, o que é isso, professora? A régua. Dois tipos a professora fez aqui para vocês. Eu fiz uma bem grande, né? Olha até onde ela vai. Que é a régua que vocês têm, eu tenho certeza. E também nós temos uma réguinha menor, que ela tem um pouquinho menos de centímetros. Então vamos lá, observando as duas réguas. Nós temos a primeira, que vai do 0 até o 30. Se ela vai do 0 até o 30, ela tem quantos centímetros no total? 30 centímetros. E essa régua aqui é a régua que vai do 0 até o 15. Se ela vai até o 15, ela tem no total daqui até aqui 15 centímetros. Olha, pessoal, prestem atenção. Daqui até aqui, do 0 até o 1, eu tenho 1 centímetro. Pensem que desse espaço até esse, eu tenho que saber que isso daqui, ó, é 1 centímetro, ok? Então, vamos lá. Observamos as nossas réguas e agora nós vamos responder as nossas questões. 1. Qual é o menor número que aparece nas duas réguas? Qual o número que começa a nossa régua? Vamos olhar. Achei. É o número 0. E a régua menor? É a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Ela começa no número 0 e essa também. Por quê? Do 0 até o 1, eu já tenho 1 centímetro. Então, se a professora falar assim para você, trace uma reta de 1 centímetro. Vocês vão pegar a reguinha de vocês e olhar lá quanto que é 1 centímetro. É daqui até aqui, ó. Ah, então é só eu olhar ali na minha régua e vou pegar ela e traçar 1 centímetro que a professora pediu. E se eu pedir, trace uma reta com 10 centímetros. Até onde nós devemos ir? Até o 10. Então, eu pego a minha régua e vou traçar uma reta do 0 até o 10. Então, daqui até aqui, eu tenho 10 centímetros. Voltando aqui, né? A professora se empolgou. Qual é o menor número, então, que aparece nas duas réguas? O 0. Muito bem. Quais são os números que aparecem na régua maior? Então, se a gente olhar aqui, ó, tem todos esses números aqui. Vejam bem, ó, daqui até aqui. Quais são esses números? São os números de 0 até o 30. Sabendo que, se é do 0 até o 30, eu tenho nessa régua 30 centímetros. Então, olha lá, vamos conferir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 centímetros. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
20 centímetros. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aqui, ó. 30 centímetros na minha régua maior. Muito bem. Então, de 0 até 30. 3. Quantos centímetros a régua maior tem? A menor aqui, viu, pessoal? Desculpa. A maior, nós já sabemos, tem 30. Eu quero saber agora da menor. Então, vamos lá. De 0 até 15, se ela vai do 0 até o 15, e sabendo que de um espaço a outro aqui, ó, de um número a outro, eu tenho 1 centímetro, então o total da minha régua é de 15 centímetros. Aqui, ó. Quantos centímetros a régua menor tem? 15 centímetros. Agora vem uma pergunta muito interessante. A régua maior tem o dobro do comprimento da régua menor? Pessoal, lembrando que dobro é 2 vezes o número que a gente pede. Então, dobro de 4. Ou vocês podem pensar 4 mais 4, porque não é 2 vezes o número? Tá aqui, ó. Uma vez tá aqui, outra vez tá aqui, 2 vezes. Juntando, eu tenho 8. Ou vocês podem fazer a multiplicação. Se é 2 vezes o número pedido, 2 vezes o 4, que é um exemplo, tá? Então, vamos lá. A pergunta é, a régua maior tem o dobro do comprimento da régua menor? Se a régua menor tem 15 centímetros, eu quero saber o dobro de 15. Eu quero 2 réguas dessa daqui de 15. Então, eu posso fazer 15 mais o 15, ó, uma vez, 2 vezes. Eu tenho o quê? 30. Se eu for montar a minha continha, 5, 5, 10, sobe 1, 1, 2 e 1 que subiu, 3. Então, eu tenho 30. Ou eu posso fazer vezes. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 1, 2 e 1 que subiu, também 30. Agora pensem, pessoal, a minha pergunta é, a régua menor tem o dobro? Tem? A maior tem o dobro da menor? Tem, porque a maior não tem 30 centímetros? Olha aqui, ó. A menor tem 15, então a maior é o dobro da menor. Porque eu peguei 2 vezes os centímetros da menor e juntei, ou fiz vezes, e eu consegui o quê? O resultado dos centímetros da régua maior. Então, vamos responder. A régua maior tem o dobro do comprimento da régua menor? Sim, tem o dobro. Então, essa atividade foi boa, né, pessoal? Para a gente dar uma relembradinha, né? No dobro, triplo. Quanto que é o triplo? 3 vezes. Dobro, 2 vezes. E agora, vocês vão saber o que é isso daqui, ó. Isso daqui é uma fita métrica. Fita métrica. Para que serve isso daqui? Usamos quando precisamos medir comprimentos maiores. Por quê? Nós estamos vendo aqui uma régua de 30 centímetros, uma régua de 15. E se eu quiser medir uma coisa que é maior de 30 centímetros, como é que eu vou medir? Vou ficar colocando a régua daqui até aqui e vou indo até medir? Não, eu posso utilizar o quê? Uma fita métrica. Pessoal, quantos centímetros tem uma fita métrica? Então, nós vamos olhar do início dela, aqui, ó, do 1, né, que é onde está essa plaquinha, e segue, ó, 2, 3, 4, 5, vai indo, olha só aqui, ó, vai descendo, vamos lá, vamos ver quantos centímetros tem essa fita métrica. 150 centímetros, ou seja, pessoal, se 1 metro são 100 centímetros e 150 centímetros. Olha aqui, ó.
150 centímetros. Quanto que é? É 1,5 metro. Por que a gente fala 1,5 metro? Porque o 50 não é metade de 100? 50 é metade de 100. Se a gente pegar 100 e dividir na metade, 100 bolinhas numa caixa, eu quero colocar a mesma quantidade na outra caixa. Então, eu tenho que colocar 50 e 50. Então, 50 é metade de 100. Então, eu tenho aqui nessa fita métrica 1,5 metro. Por quê? Olhem só. De lá de cima, do 1, até aqui o 100, número 100 aqui, eu tenho 1 metro. Do 100 até os 50, eu tenho mais, até os 150, eu tenho mais 50 centímetros. É por isso que o total da minha fita métrica é 150 centímetros. 1,5 metro. Vamos fazer aqui um exercício. Vamos medir a borda do meu cartaz. Vamos lá. Será que eu ia conseguir medir com uma régua de 30 centímetros? Não sei, mas eu vou medir com a minha fita métrica. Olha, eu não ia conseguir medir com a minha régua. Por quê? A minha régua maior tem 30 centímetros. E a lateral do meu cartaz tem 50 centímetros. Olha só. E a minha fita métrica é muito fácil, olha aqui. Meço direitinho. Então, eu quero medir agora o comprimento do meu cartaz. Então, eu vou colocar, tem que pôr bem certinho, viu, pessoal? Ó, certinho aqui, ó. Lá do 1 até o finalzinho aqui, ó. Olha quanto que tá dando aqui. 65 centímetros. Quantas réguas eu ia precisar para medir o comprimento do meu cartaz? Se uma régua tem 30, eu ia medir 30 centímetros, eu ia pegar a régua, né? Ia marcar aqui, ó, porque os centímetros da minha fita métrica, cada espacinho desse é 1 centímetro certinho. Então, eu ia pegar a minha régua, ia chegar aqui no 30, ó. Já deu uma régua. Aí, eu ia tirar a minha régua, ia colocar da onde eu parei, ia medir ela inteirinha de novo, ó. Ó, pessoal, eu ia utilizar 2 vezes a minha régua maior e ainda mais um espacinho. Vamos ver o total. Tá dando 65 centímetros. Então, daqui até aqui, 5 centímetros. Eu ia utilizar 2 réguas de 30 centímetros e mais 5 centímetros para poder medir o comprimento do meu cartaz. Mas como nós temos uma fita métrica, eu não preciso utilizar a minha régua em comprimentos maiores, certo? Então, olha aqui, nós temos uma lousa, também podemos medir a nossa lousa. Do 1, ela vai até o 99, ó. Ela tem quase, faltou só um pouquinho para dar 1 metro certinho, ó. 1 metro seria 100 centímetros. Daria aqui no 100. Ela tá quase chegando no 100. Então, ela tem 99 centímetros. Bom, pessoal, então eu acho que vocês compreenderam. Quem não sabia o que era, para que servia uma fita métrica, está aqui. A professora trouxe para vocês. E vocês então descobriram que uma fita métrica, ela tem 150 centímetros, ou seja, 1,5 metro, bem maior do que uma régua de 30 centímetros ou uma de 15 centímetros. Muito bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham aproveitado a aula de hoje. E até a próxima. Um beijo enorme para vocês. Olá, crianças do 4º ano. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alexandre Coa. Hoje estou aqui para a aula de matemática do livro Aprender Sempre, volume 2, sequência didática 2, compras no mercado municipal e uma gincana escolar.
Hoje é a aula 3, cereais e frutas secas. Vamos lá? Peguem o livro Aprender Sempre, volume 2, quarto ano, ensino fundamental, a parte de matemática. Nós vamos dar continuidade na sequência didática 2, compras no mercado municipal e uma gincana escolar. Hoje é a continuação da aula 1 e 2. Hoje é a aula 3, cereais e frutas secas, nas páginas 101 e 102. Vamos lá? O que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver problemas envolvendo unidades de medida de massa. Crianças, vocês lembram da aula passada, das aulas 1 e 2, em que o Matheus, a Giovana e os amigos Vinícius e Caio, eles foram com seus pais ao mercado municipal para comprar os cereais e frutas secas, que são esses daqui, ó, os cereais e as frutas secas? Então, hoje nós vamos continuar essa aula, só que é a aula 3, tá? E resolvendo problemas de unidades de medida de massa, né? Que a gente conversou sobre as gramas, quilogramas e também envolvendo o sistema monetário, que é o dinheiro, tá bom? Então vamos lá. Problema número 2. Na banca do mercado em que são vendidas frutas secas como damascos, uvas passas, ameixas e tâmaras, Matheus observou as placas que indicavam os preços. Olha os preços aqui então. Ó. Os damascos, a cada 100 gramas é R$ 2,80. As ameixas, a cada 100 gramas é R$ 1,50. E as tâmaras, a cada 100 gramas, é R$ 9,00, tá? Ele perguntou aos pais por que o preço do feijão, do arroz e de outros produtos é apresentado por quilograma e por que nessa banca as frutas secas têm o preço de venda para 100 gramas. Então, crianças, vocês sabiam que geralmente nos mercados ou nas padarias existem alguns produtos, como os frios e as frutas secas, e que os preços eles são relativos a cada 100 gramas? E que nos restaurantes por quilo isso também ocorre, né? Por exemplo, se eu tenho o preço relativo a 100 gramas, como que eu faço para obter o preço relativo a 1 quilograma, por exemplo? Né? É só a gente multiplicar o valor por 10, isso, tá? Então, a gente pode também usar a calculadora para facilitar o cálculo, né? Mas, por exemplo, nessa banca do mercado aqui, que o Matheus observou, as placas, ó, os damascos, as ameixas, as tâmaras, elas são vendidas a cada 100 gramas. Se a gente quisesse saber o preço de 1 quilograma, era só a gente multiplicar por 10 aqui o valor, tá? Então, se tem essa placa a cada 100 gramas, a gente pode saber o preço o valor do quilograma, tá bom? Então, vamos lá, vamos para as perguntas agora. Responda as questões. Letra A. Discuta com um colega o questionamento de Matheus. Você já viu produtos em que os preços são apresentados por cada 100 gramas? Se sim, cite um exemplo. Crianças, na verdade o professor já deu a resposta dessa pergunta, né, no slide anterior. Mas assim, ó, essa atividade está pedindo para discutir com um colega. Então, vocês podem conversar com o papai, com a mamãe ou com alguém aí da família de vocês, tá? Mas assim, ó, o que é para vocês fazerem? Para escrever se vocês já viram, né, algum produto que vende a cada 100 gramas, tá? Então, se vocês virem em alguma padaria, algum restaurante, tá? Vocês vão escrever aí, citando um exemplo, tá bom? Eu vou deixar uma sugestão aqui, mas é como se fosse uma resposta pessoal, tá? Do que vocês já viram no dia a dia, se vocês já viram algum lugar que tem esses preços por 100 gramas, tá bom? Então, aqui, ó, a sugestão que eu dou é na venda de frios, em padarias, em restaurantes de comida por quilograma, tá bom? Letra B. Matheus quis saber o preço de 1 quilograma de cada um dos 3 produtos, damascos, ameixas e tâmaras.
Como ele pode calcular os valores sabendo que 100 gramas corresponde à 10ª parte de 1 quilograma? Explique como você faria e determine os preços correspondentes. Então, crianças, olha só, a gente precisa lembrar os valores, né? Então, vou colocar a tabela aqui de novo para vocês. Então, a gente tem aqui os damascos, que a cada 100 gramas, R$ 2,80, ameixas, R$ 1,50 e as tâmaras, R$ 9,00, tá? O que o Matheus quis saber? Ele quis saber o valor de 1 quilograma, porque o valor que a gente tem aqui, ó, é de 100 gramas, tá? Então, olha só, se vocês olharem um pouquinho mais para baixo no livro de vocês, vocês vão achar essa tabelinha aqui, ó, que 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas. 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Então, 100 gramas correspondem à 10ª parte de 1 quilograma. Então, olha só, aqui a gente tem o preço da 10ª parte do quilograma, né? Então, a gente tem a 10ª parte, que é 100 gramas. O Matheus quer saber o valor de 1 quilograma, tá? Então, para a gente saber o valor de 1 quilograma, a gente tem que fazer o que com esses valores aqui? Tem que multiplicar por 10, tá? Por 10, tá bom? Então, ó, se 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas e aqui eu tenho 100 gramas, então, os 100 gramas corresponde à 10ª parte. Então, se eu tenho o valor de 100 gramas, eu multiplico por 10. E aí eu acho o valor de 1 quilograma. Se eu tivesse o valor de 1 quilograma, eu ia dividir por 10, tá bom? Agora aqui, no caso, a gente quer saber o valor de 1 quilograma, tá? Então, quando eu multiplico por 10, a vírgula, ela anda para a direita, tá bom? Então, aqui vai andar a vírgula para a direita, certo? Se eu tenho o valor de 1 quilograma e eu quero saber o valor de 100 gramas, aí eu divido por 10. E aí a vírgula anda para a esquerda, certo? Então, ó, como que a gente vai explicar isso? Ó? Então, o professor vai escrever assim, ó. Ele pode calcular os preços correspondentes a 1 quilograma multiplicando o valor de 100 gramas por 10, pois 1 quilograma é igual a 10 vezes 100 gramas, tá bom? Então, se 1 quilograma é igual a 10 vezes 100 gramas, então é só eu multiplicar o valor aqui por 10 também, tá bom? Então, olha só, os damascos, quanto ficaria? Multiplicando por 10, 2,80 vezes 10. Então, ficaria R$28, tá? Então, agora aqui o preço é de 1 quilograma, que custa R$28, tá bom? Então, ó, notem que a vírgula andou para a direita. Olha só aqui, ó. Aqui a vírgula vai andar para a direita também, tá? Porque eu quero o valor de 1 quilograma. Então, 1 quilograma é igual a R$15, certo? E aqui também a vírgula vai andar para a direita, porque a gente está multiplicando por 10, tá? Então, R$9 vezes 10 vai ficar R$90, tá bom? Atividade número 3. Realize as divisões e complete o quadro. Então, olha só o quadro aqui, crianças. A gente tem a divisão, a gente tem o quociente, o resto e a ideia associada, tá? A letra A já está feita, né? Já fez a divisão de 84 dividido por 2. O quociente deu 42, que é o número que fica embaixo da chave. E o resto, lá no finalzinho da conta da divisão, deu 0, tá? E que ideia que associou? Que o número 42 é a metade de 84, tá? Porque se a gente dividiu por 2, então, quando dividir por 2, a gente acha a metade, tá? Então, o 42 é a metade de 84. Agora, nós vamos completar, fazer as divisões e completar a letra B, C, D e E, tá bom? Então, ó, o professor vai fazer a divisão aqui com vocês, aqui no cantinho. Vai ficar um pouquinho torto, mas vamos lá, vamos tentar, tá bom? Ó, então, olha só, 150 dividido por 3, tá bom? Então, vamos lá.
O número 1, ele é menor que o 3, então eu não consigo dividir. Então eu tenho que pegar o 5 junto, então vai ficar 15. 15 dividido por 3 dá quanto? 5, né? 5 vezes 3 é que dá 15, ou chega perto, né? Aqui no caso, ele deu o valor exato, 15. Então, 15, eu vou fazer uma subtração aqui, ó. 15 menos 15 dá 0, certo? Agora eu abaixo o 0 aqui. 0 dá para dividir por 3? Não. Quando tem o 0 aqui, eu vou colocar o 0 aqui. Sempre é assim, tá bom? Então, essa divisão 150 dividido por 3, o quociente é 50. Então, vou escrever 50 lá. E aqui, como deu 0 aqui no finalzinho, ó, então o resto é 0, certo? E qual ideia que a gente associa? A gente não dividiu por 3 essa continha, essa divisão? Então, o número 50, ele corresponde à terça parte de 150, tá? Se a gente dividir por 3, então é a terça parte que a gente acha, tá bom? Então, vamos lá. Agora o professor vai apagar esse aqui. E agora a gente vai fazer do 260. Então, vamos lá. 260, que torto, dividido por 4, tá? Então, olha só, 2 dividido por 4 não dá para dividir porque é menor o 2. Então, eu tenho que pedir ajuda para o 6. Então, vai ficar 26. Que número multiplicado por 4 que chega perto do 26 ou dá 26? O número 6, né? Então, 6 vezes 4 dá 24. Então, eu vou colocar o 24 aqui e vou fazer uma conta de menos. 26 menos 24 vai sobrar quanto? Sobra 2, tá bom? Agora eu abaixo o 0 aqui, dá 20. 20 dividido por 4 dá quanto? Dá 5, né? 5 vezes 4 dá 20. Então, eu vou fazer uma subtração aqui, ó. 20 menos 20 dá 0, tá? Então, o número que dá aqui embaixo do número 4, ó, que sempre dá embaixo dessa chave aqui, é o quociente. Então, o quociente aqui dessa divisão da letra C deu 65. E o resto? O resto é esse daqui, ó. Opa! Aqui, ó, esse 0. Então, o resto deu 0. E o 65, ele corresponde à quarta parte de 260. Por que quarta parte? Porque a gente dividiu por 4, tá bom? Então, agora vamos fazer a outra divisão. Deixa eu apagar aqui. Agora, nós vamos fazer o dos 400, tá? Então, vamos lá. 400 dividido por 5. Mesma coisa, ó, 4 dividido por 5 não dá porque ele é menor. Então, eu vou pegar o 0 junto, vai ficar 40. 40 dividido por 5, que número multiplicado por 5 que chega perto do 40? 5 vezes 8, né? Então, vamos lá, 5 vezes 8. 5 vezes 8 dá 40. Então, eu coloco o 40 aqui e vou fazer uma subtração. 40 menos 40 dá 0. Agora, eu abaixo o 0 aqui, ó. Quando eu abaixo o 0 aqui e não tem mais nenhum número para dividir, eu coloco o 0 aqui, tá bom? Então, essa divisão deu 80. Então, o quociente é 80, o resto é 0. E quando a gente divide por 5, a gente acha o quê? A quinta parte, tá? Então, o número 80 corresponde à quinta parte de 400, certinho? Agora, vamos para a última letra, né? A letra E. Então, vamos lá. Vou apagar aqui. E vou escrever aqui, ó. 1230 dividido por 10.
tá? Então vamos lá, ó. O número 1 é menor que 10, então não dá. Eu vou pedir ajuda para o 12. 12 dividido por 10 dá 1. Então 1 vezes 10 dá 10. Então eu vou subtrair 12, 10 de 12. Então 12 menos 10 dá, sobra 2. Eu abaixo o 3 aqui. Certo? Então, quantas vezes o 10 cabe dentro do 23? Cabe 2 vezes. 2 vezes 10 dá 20. Então, eu escrevo 20 aqui e subtraio. 23 menos 20 dá, sobra 3. E eu abaixo o zero aqui. Quantas vezes o 10 cabe dentro do 30? 3 vezes. Então, eu vou colocar aqui 3. 3 vezes 10 dá 30. Não vai caber aqui. 30 menos 30 dá 0. Coube. Crianças, então aqui, ó, essa divisão, o quociente deu 123, o resto deu 0. E a ideia associada qual é? A gente acha a 10ª parte, tá bom? Então, o número 123 corresponde à 10ª parte de 1230, tá bom? Então, em cada uma delas, vocês viram que o resto foi igual a 0, tá bom? E a gente tem essas associações aí, que quando a gente divide por 2, a gente acha a metade, quando a gente divide por 3, a gente acha a terça parte, quando divide por 4, a quarta parte, divide por 5, a quinta parte, e quando a gente divide por 10, a gente acha a 10ª parte. Problema número 4. Mateus disse que pensou em um número, calculou a metade e obteve o valor 75. Em que número Mateus pensou? Então, olha só, crianças, nessa atividade, o Mateus ele pensou no número, né? Um número qualquer. E aí ele fez uma conta, né? Calculando a metade. Vocês lembram o que é a metade? A metade é dividir por 2, né? Então ele pensou no número e dividiu por 2 e achou o valor de 75, certo? Mas, que número que o Mateus pensou antes, né? Então, como que a gente vai descobrir isso? Então, ó, se ele pensou no número, dividiu por 2 e achou o valor de 75, qual conta que eu preciso fazer para achar o valor que ele pensou antes? Eu tenho que multiplicar por 2, né? Porque se ele dividiu por 2, eu multiplicando por 2, eu consigo achar o valor que ele pensou antes, tá bom? Então, vamos fazer essa conta, ó. 75 vezes 2, passo o traço. Então, 2 vezes 5 dá 10. Eu deixo 0, vai 1 lá em cima. 2 vezes 7, 14. Com mais um que foi aqui em cima, 15. Então, deu 150. Então, o valor que ele pensou antes foi no número 150, certo? Então, ele pegou o 150, dividiu por 2, e aí ele achou o valor de 75. E aí, como a gente queria saber o valor que ele pensou antes, a gente multiplicou por 2, porque era a metade. Se caso, crianças, aqui fosse a terça parte, se ele achou a terça parte, que número que eu multiplicaria aqui, ó, para achar o valor que ele pensou antes? Multiplicaria por 3, tá? Então, a gente tem que associar essas ideias, né? Se fosse a quarta parte, a gente ia multiplicar por 4, tá? Então, só vocês observarem o padrinho da atividade anterior, tá bom? Então, se ele pensou nesse número e ele calculou a metade, então a gente multiplicou por 2 e achou o valor que ele tinha pensado antes, tá bom? Então, que número que o Mateus pensou? Mateus pensou no número 150. Problema número 5. O pai do Mateus propôs um desafio a ele. Disse que pensou em um número e, ao obter a quinta parte desse número, encontrou 120. Em que número o pai do Mateus pensou?
Crianças, olha só, esse problema é muito parecido com o problema anterior, né? Lá, ele pensou no número e dividiu por 2, né? Achou a metade. Só que aqui, nesse problema, ele é o quê? A quinta parte, tá? Então, ele pensou, o pai do Mateus pensou no número, ele obteve a quinta parte e encontrou o número 120. Então, o que, que ele fez? O que, que ele fez para achar essa quinta parte? Ele dividiu por 5, certo? Então, a quinta parte é dividir por 5. Mas, para eu achar o número que ele pensou antes, que conta que eu preciso fazer? Eu tenho que multiplicar por 5, tá bom? Então, a gente pode calcular 5 vezes 120 e achar o valor, ou a gente pode pensar no número que dividido por 5 tem o resultado 120, certo? Eu vou fazer a multiplicação. Então, vamos lá. 120 vezes 5, passo o traço. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 2, 10. Eu deixo o 0 aqui embaixo e vai 1 lá em cima. 5 vezes 1, 5. Com 1, 6. Então, deu 600. Então, crianças, que número que o pai do Mateus pensou antes? O pai do Mateus pensou no número 600, tá bom? Estamos encerrando a nossa aula e o que aprendemos hoje? A resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas do resultado, e associar o quociente de uma divisão com o resto zero de um número natural por 2, 3, 4, 5 e 10, às ideias de metade, terça, quarta, quinta e décima partes. Então é isso, crianças. Até logo e tchau! Olá, quinto ano! Como vocês estão? Preparados? Cheio de alegria para começar essa aula? Ótimo! Sabe sobre o que nós vamos falar hoje? Nós iremos falar mais um pouquinho sobre fração. Ai, professora, eu tenho tanta dificuldade com fração. Mas, pessoal, vamos pensar assim, né? Tudo que é passado aqui é preciso ser retomado. Lembra que eu falei que nós vamos aí em doses homeopáticas, devagarzinho, subindo um degrauzinho por dia? Então, é assim que funciona, tá? O importante é que você estude, se dedique, para que você não fique com dúvida. Se tiver dúvida, acessa lá o seu professor, para que ele possa explicar para você tudinho, para que você não fique com essa dúvida aí, né? E possa entender todo esse percurso do uso da fração, tá bom? Então, eu vou aqui, ó, já compartilhar a tela com vocês do nosso assunto, fração de um número natural. Isso mesmo. Então, nós vamos começar aí buscando entender esse conteúdo, tá? Para que ele possa fazer sentido para você do quinto ano. Vamos lá, então? Então, pessoal, imaginem aí, né, que eu tenho... vamos pensar assim num jardim, tá? E esse jardim, eu vou dar uma repaginada nele, porque ele está com o gramado muito alto, tá? E aí ele está aqui em cima, ó. Desenhei ele aqui para vocês. Só que eu precisei parar um pouquinho, né? Eu estava carpindo aí esse espaço meu, tirando toda a grama que estava alta. E olha só, eu parei no meio. Tá vendo? Eu tenho aqui o meu jardim inteiro. Deixa eu colocar um marcador aqui para vocês. Ó, tenho o meu jardim inteiro aqui. E eu parei bem na metade. Ou seja, o meu inteiro, ele está agora dividido em duas partes do mesmo tamanho. No caso, o meu jardim está dividido em duas partes iguais. Qual é a fração, né, que eu poderia estar utilizando para representar esse desenho, pessoal? Olha a fração aí, ó. Eu tenho um inteiro
dividido em duas partes, tá? Então, fração de um número é exatamente um número composto por um numerador e por um denominador com esse traço aqui. Isso é fração, tá? E aí, olha só, o denominador, ele indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. É importante que, quando eu vou fazer a divisão, né, a partilha desse inteiro, as partes precisam ser iguais, tá, gente? No caso, o numerador, o número que está acima, ele representa a quantidade de partes que foram retiradas ou deixadas em destaque. Então, aqui no caso, eu tenho uma parte desse inteiro que foi, no caso aqui, eu consegui fazer a limpeza, né? E ainda falta a outra metade, tá? Por isso que é o inteiro dividido em duas partes. Eu tenho aqui um meio, certo? O numerador é o número que está posicionado acima e o denominador é o número de baixo, tá? Vamos seguindo aí. Como encontrar agora a fração de um número natural? E aí, pessoal, segue a dica da Pro. Eu trouxe um desafio para que você perceba onde eu quero chegar. Vamos lá? Em Piracicaba, uma escola com um total de 200 alunos retomou suas aulas presenciais. Destes alunos, 1/10 continuará no ensino remoto. Quantos alunos estarão online nessa escola? Então, pessoal, eu preciso encontrar o seguinte. Eu quero saber quantos alunos estarão online nessa escola. Eu sei que eu tenho um total aí, ó, de 200 alunos e eu preciso saber quanto é esse 1/10 de 200. Eu gosto muito de fazer marcações nos desafios, pessoal, porque destacam para a gente as informações importantes, tá? Então, imaginem assim, ó. Eu preciso saber quanto que é 1/10 de 200. E agora, hein, professora? Como que eu calculo isso? Então, tem uma estratégia, pessoal, para se calcular isso. Quando eu preciso achar uma fração de um número, eu faço o seguinte. Eu vou dividir o total de alunos, nesse caso, né, que está se tratando de alunos, pelo denominador, que é o número de baixo, e em seguida eu vou multiplicar o resultado pelo numerador. Olha o que eu vou fazer. Eu vou dividir 200, vamos pegar o marcador aqui de novo. Vou dividir 200 por 10 e o resultado desse cálculo eu vou aqui multiplicar pelo numerador. Vamos lá então? Dividir 200 por 10? E agora, Pro, não consigo fazer essa conta. Pessoal, tem um macete na divisão que, se eu tenho um número aqui composto por dois algarismos e um deles é o zero, e desse lado eu tenho também um número composto, né, por um algarismo que tem zero aqui, ó, na primeira ordem, perdão, aqui que é a unidade, eu posso cortar esse zero aqui e cortar esse zero que está aqui no divisor. Agora eu tenho 20 dividido por 1. Quanto que é 20 dividido por 1, gente? Vamos começar daqui, ó, do princípio mesmo, né? 2, é possível dividir 2 por 1? É. 1 vezes 2 vai ser 2. Subtrai, vai dar 0. Acabei minha conta? Não, vamos descer esse 0 aqui, ó. 0 dividido por 1 vai dar 0. Vem aqui, subtraio. Subtraiu, vai dar 0 e vai dar 0 também, tá? Então, quer dizer que 200 dividido por 10 é igual a 20. Se eu sei que 200 dividido por 10 é igual a 20, agora eu vou multiplicar esse 20 por 1. Se eu multiplicar 20 por 1, pessoal, 20 vezes 1, olha quanto vai dar aqui, ó. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2 vai dar 2. Vai dar 20 também. Então, quer dizer que nessa escola, nesse caso, o total de alunos que estarão online é esse total, ó. 20 alunos estarão no ensino remoto. Beleza?
não é tão difícil quanto parece, não é? Então, toda vez que eu preciso fazer a fração de um número natural, eu vou usar essa estratégia. Qual estratégia, professora? Dividir, né, esse número pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Vou falar de novo para que você não se atrapalhe aí, ó. Para achar a fração de um número natural, eu vou dividir o número pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Vamos fazer então? Ó, 16 dividido por 4, quanto que é 16 dividido por 4? Eu já sei que na tabuada do 4, se eu for procurar 16, é múltiplo de 4. Então, 4 vezes 4 é 16. Então, 16 dividido por 4 é 4. 4 vezes 3 é igual a 12. Perceberam? Olha aqui de baixo, ó. Vamos fazer mais devagar para você entender mais ainda. Vou dividir pelo de baixo. Dividindo 56 dividido por 7. Na tabuada do 7, eu consigo achar o 56? Consigo. 7 vezes 8, 56, tá? Subtraio aqui desse lado. 6 menos 6, 0. 5 menos 5, 0. Então, eu achei aqui o 8. Quanto que é agora? 8 vezes 2. 8 vezes 2 é igual a 16. Ah, mas a com esse lápis aqui, não? 8 vezes 2 é 16. Vou pôr o 16 direto lá, tá? Deu para entender, pessoal? Olha aqui agora. Para achar 15, né? 3 quintos de 15. Como é que fica? Vou dividir 15 por 5, tá? Eu vou verificar que 15 dividido por 5 vai dar 3. E aí, 3 vezes 3 é igual a 9. Quer dizer que 3 quintos de 15 é igual a 9. Então, essa estratégia vai ajudar muito vocês em desafios, né, que vão aparecer aí no nosso dia a dia, né, no desenrolar do quinto ano. Então, eu trouxe aqui para vocês uma atividade do livro Aprender Sempre, é a aula 8, tá? Lembrando que nós estamos utilizando Aprender Sempre volume 2, tá? Nessa aula, pessoal. Então, olha lá, na página 89, nós vamos continuar com a sequência da festa de aniversário, mas agora nós vamos falar sobre enfeites da mesa do bolo, tá? Sônia, tia da Camila, ficou responsável por fazer um painel com bexigas para colocar atrás da mesa do bolo. Ela comprou um painel para colocar 240 bexigas coloridas. Observe como Sônia colocará as bexigas no painel. Então, eu tenho aqui, ó, toda a organização que a tia dela fez e esse aqui é o painel. Então, aqui eu tenho um espaço para 240 bexigas coloridas. Então, eu tenho que perceber o seguinte, pessoal, que metade desse painel ele vai estar preenchido com bexigas rosas, tá? Se é metade, então eu vou fazer 240 dividido por 2. Como que fica essa conta? Trouxe aqui a divisão para a gente estar fazendo junto, tá? 240 dividido por 2, eu vou começar analisando número por número para ver se é possível dividir. Então, aqui, ó, 2 dividido por 2, eu já sei que dá 1. 2 vezes 1, 2. Vem aqui, faço a subtração. 2 menos 2, 0. Agora eu vou descer esse 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 2, 4. Subtraio, vai dar 0. Vou descer agora esse 0, tá? Porque eu tenho que fazer a operação com todos os números. 0 na tabuada do 2 é 2 vezes 0, que vai dar 0. Subtraio, aqui vai dar 0 e 0. Encontrei o meu resultado, 120. Então, quer dizer que dessas 240, 120 bexigas vai ser rosa. Então, eu vou preencher aqui, ó, metade do painel. Verifiquem que eu tenho aqui o painel dividido em duas partes
Vamos ver aqui se eu tenho rosa. Não tenho rosa, vou usar o vermelho, tá, gente? Então, vamos lá no marca-texto vermelho. Então, eu vou usar aqui, ó, toda essa parte aqui, ó, do painel, eu vou preencher de bexiga rosa. É a metade do meu painel. Estão vendo? A metade do meu painel vai ser rosa. Eu tô usando o vermelho aqui porque eu não tenho rosa, tá? Essa outra metade eu vou permanecer assim para a próxima pontinha. Então, eu já tenho aqui, ó, 120 bexigas rosa. Depois, 1/6 desse painel terá bexiga azul. O que é 1/6 do painel? O painel não tem 240 bexigas, pessoal? Eu vou ter que pegar o meu total de bexigas e dividir por 6, porque corresponde a 1/6. Olha lá a divisão. Vou fazer a divisão. 240 dividido por 6. Eu sei que 2 não é possível dividir por 6. Vou pegar o 4 aqui, vai ter 24. 24 na tabuada do 6 vai ser 6 vezes 4 igual a 24. Ponho 24 aqui desse lado, faço a subtração. 4 menos 4, 0. 2 menos 2, 0. Vou descer o 0. Vai ficar assim. 0 na tabuada do 6 é 6 vezes 0. Que vai dar 0. Subtraio, vai ficar aqui 0, 0 e 0. Então, quer dizer que 40 dessas bexigas aqui serão, né, no caso, azuis. Então, vamos lá. Se eu sei que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bexigas em cada coluna, eu vou pintar aqui, ó, gente, 4 colunas que vai dar 40. Olha lá, que é o valor das bexigas azuis, certo? O próximo, 1/8 do painel será ou terá bexigas amarelas. Então, 1/8 é 240 dividido por 8. Olha só, pessoal, eu aproveitei que a informação de baixo ela se repete porque nós vamos ter nesse painel 1/8 de bexigas amarelas e 1/8 de bexigas verdes. Então, ó, percebam que é a mesma conta, tá? Trouxe a continha aqui para a gente fazer. Quanto que vai ser 240 dividido por 8? Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, 2 eu não consigo dividir para 8. Vou pegar o algarismo que está ao lado. 24 dividido por 8 vai ser 8 vezes 3. 8 vezes 3, 24. Vou subtrair desse lado. 4 menos 4, 0. 2 menos 2, 0. Abaixa esse 0 aqui. Na tabuada do 8, tem 0? 8 vezes 0, vai dar 0. Subtraio de novo, vai dar 0, 0 e 0. Então, quer dizer que 1/8 de 240 é igual a 30. Olha lá, pintei 3 colunas, porque cada coluna não está valendo 10. 3 colunas de amarelo e 3 colunas de verde, num total aí de 30, cada uma das cores. E 1/12 do painel terão bexigas roxas. Obviamente, é o que sobrou aqui, né, pessoal? Mas eu vou fazer. Para achar, no caso, 1/12 do total é 240 dividido por 12. Não consigo dividir 2 para 12. Vou pegar a ajuda aqui do lado. 24 eu consigo dividir para 12, tá? 12 vezes 2 é igual a 24. Subtraio, vai dar 0, 0. Vou descer o 0 aqui. 12, né, vezes 0 é igual a 0. Subtraio também, vai dar 0, 0 e 0. Então, quer dizer que 1/12 de 240 é igual a 20, que é a quantidade de bexiga que eu coloquei aqui. Então, vocês perceberam que eu preciso fazer o cálculo de acordo com o total de bexigas, tá? A estratégia é a mesma, pessoal.
eu divido o total pelo denominador e vou multiplicar o resultado da minha divisão pelo numerador, tá? Vamos em frente aí, ó. Agora, eles querem que vocês, né, façam a escrita das frações que representam as quantidades de bexiga de cada cor. Então, eu trouxe as informações aqui para a gente ir olhando e escrevendo a fração. Então, metade do painel terá bexigas rosa. Como que eu represento a fração que eu vou considerar aí a metade? Então, eu escrevo 1/2, tá? É a metade. 1/6 do painel terá bexigas azuis. Olha como eu represento a fração 1/6. 1, tracinho, 6, 1/6, tá? E 1/8 do painel terá bexigas amarelas, assim como 1/8 do painel terá bexigas verdes. 1/8 de amarelo, 1/8 de verde. E 1/12 do painel terão bexigas roxas. Então, eu tenho aqui, ó, 1/12 do painel com bexigas roxas. Certinho, pessoal? Então, vocês se lembram, né, que essa informação de hoje ela foi muito importante, porque para saber a fração de um número natural, eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar o meu total, dividir pelo número que se encontra no denominador, tá? Que é o número de baixo, e multiplicar o meu resultado da divisão pelo numerador, que é o número que está acima. Fazendo isso, eu consigo encontrar a fração, né, do número que eu estou procurando, tá? Então, o que a gente viu hoje? Identificamos as frações em números naturais e realizamos representações fracionárias. A dica da Pro para hoje é a seguinte: retome os estudos sobre frações com seu professor ou professora. Por quê, pessoal? É importante que você tire suas dúvidas para que a gente possa seguir em frente. Eu estarei retomando na próxima aula com vocês isso de novo, dando continuidade também aos demais exercícios dessa sequência. Combinado? Né? Então, anotaram tudo aí, né? Eu acredito que vocês tenham anotado tudo, né? Deixado tudo certinho aí para a nossa próxima aula. Então, a gente se encontra em breve. Espero ter contribuído com vocês aí, tá? E a matemática é assim, é prática. Vai praticando para você ficar craque. Tá certo, quinto ano? Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Fiquem bem, pessoal. Tchauzinho!